Bom dia a todos. Sejam bem-vindos para o nosso 45º encontro. Hoje nós vamos falar sobre temas relevantes de direito de família e sucessões. O Dr. Luiz Paulo Vieira de Carvalho vai falar sobre o direito real de habitação sucessória na atualidade. Dr. Leone, sobre regime de bens no casamento na união estável. Dr. Marco Aurélio Bezerra de Mello chegará daqui a pouco e vai falar sobre responsabilidade civil nas relações familiares. Eu vou passar a palavra ao primeiro palestrante. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Tá bom, agora tá bom. É um prazer vê-los. A nossa presidente do Fórum de Direito de Família está entretida conversando com meu irmãozinho Leone. Desembargadora, cumprimento, Vossa Excelência. Leone é meu irmão. Desculpe eu ter falado com o Leone. Olha, nosso grande juiz, André. Isso aqui é a juíza mais viajada do mundo. Eu vivo em todos os lugares. Elas também são maravilhosas, todas sensacionais. E agradeço muito por vocês terem vindo aqui, sexta-feira de manhã. Ainda bem que está fazendo sol, né? Não, porque é bom quando faça sol, porque se estiver chovendo, ninguém aparece. Ou então aparece quando não tem nada melhor para fazer. Com esse sol, vocês deixaram de ir à praia, de passear na lagoa. Passear na lagoa não dá mais, né? Já ia fazer um trocadilho infame, né? Por falar em morte, vamos falar sobre o direito real de habitação sucessória. Mas está um problema sério, Rio de Janeiro. Aí depois dizem, por que você gosta tanto de Portugal? Porque Portugal, né, é do tamanho do estado do Rio de Janeiro e é um lugar que nem se sonha com esse tipo de violência que, infelizmente, está acontecendo aqui. Mas vamos tentar falar de coisas alegres. Eu estou muito contente de estar na mesa aqui com meu irmão, Leone. É como se fosse meu irmão. E meu irmão, Marco Aurélio, que, para variar, faz um suspense, né? Ele sempre chega... Ele está despachando os processos dele. Estão com uma coleção excelente de direito civil, que eu recomendo muito. Eu não costumo fazer isso. Eu tenho ficado agora de noite lendo os livros deles já em casa. Eu não faço isso porque eu sou um homem que durmo cedo. Um homem sério que durmo cedo. Mas vale a pena a leitura. Estou vendo aqui a Aninha também, Nevares, uma professora maravilhosa. Doutora em Direito Sucessório. E deu uma aula lá no meu curso de extensão de Direito de Sucessões da EMES, que todo mundo adorou. É um prazer te ver aqui, Aninha, excelente advogada, etc. Bem, vamos falar sobre o direito real de habitação sucessório, porque o direito real de habitação ele já consta no capítulo Direito das Coisas. Aliás, já vem do direito romano, né? E ele é mais restrito que o usufruto. Quem tem o direito real de habitação, com aquelas características de oponibilidade, erga omnes, etc., tem o direito de residir no imóvel alheio de graça, com sua família. Mas não pode usufruir daquele bem, não pode ceder, não pode alugar, não pode dar incomodato. É um direito mais restrito. E no campo sucessório, no direito brasileiro, vocês sabem que o cônjuge não era herdeiro necessário no Código Civil 16, e o cônjuge é o regime legal supletivo de cartas da metade das ordenações del Rei de Portugal, era, até a lei do divórcio, o regime da comunhão universal. Então, como é que era o sistema anterior? O cônjuge, não sendo herdeiro necessário, quem recolhia em primeiro lugar a herança como herdeiro privilegiado? Os descendentes, na falta de descendentes, os ascendentes, e o cônjuge ficaria em terceiro lugar na ordem de vocação hereditária. Mas como herdeiro meramente facultativo, podia ser excluído inteiramente da sucessão, mesmo na falta de descendente e ascendente, por testamento válido do autor da herança. Só que o mundo vem mudando, indo para a lei do divórcio, mas antes mesmo da lei do divórcio, o legislador começou a pensar o seguinte: veio o Estatuto da Mulher Casada, a Lei 4121 de 62, que é aquele estatuto que a mulher casada era considerada relativamente incapaz de realizar sozinha atos da vida civil que não fosse de economia doméstica, e esse Estatuto da Mulher Casada de 62 já acabou com essa incapacidade. Mas trouxe no campo do direito sucessório, acrescentou 2 parágrafos ao artigo 1611 do Código Civil de 16. Um deles dizia o seguinte: se você não fosse casado pela comunhão universal, poderia, independentemente de participar da herança em propriedade,
ter direito de usar e fruir de porção da herança. Mas se fosse casado em comunhão universal, teria direito de permanecer residindo de graça no local em que o casal, um deles falecia, que o casal residia em vida de ambos, desde que permanecesse viúvo, não constituísse nova união. Então, quem era casado em comunhão universal passaria a ter um direito real menor, sucessório, ex lege, que nasceria no momento da morte de um dos cônjuges, poderia continuar morando sem contraprestação no imóvel que o casal residia à época do falecimento, porém havia uma condição resolutiva legal desse direito. Era um direito personalíssimo. Qual era a condição resolutiva legal? O direito de habitar gratuitamente aquele imóvel residencial do casal só cessaria se o viúvo constituísse nova união. E o legislador também dizia, desde que existisse um único imóvel residencial a ser inventariado. Isso teve, a meu ver, maior preponderância quando, na lei do divórcio, o regime legal supletivo do casamento não era mais a comunhão universal, seria a comunhão parcial. E, de repente, para o companheiro, o que aconteceu? O companheiro também veio a legislação conferindo direitos sucessórios, inicialmente em propriedade, só com a Lei 8971 de 94. Embora a Constituição de 88 já alçasse o antigo concubinato puro, agora na categoria de família com novo nome, união estável. Né? Eu vivi uma união estável naquela época, eu não sei se era união estável ou união instável, mas eu vivi uma união durante determinado período, uma querida defensora, que é minha amiga até hoje, né? Porque quando você termina um relacionamento, não é melhor você não brigar com a sua mulher, porque praga de mulher pega. Ela é minha amicíssima até hoje. Aliás, é uma regra dos meus relacionamentos. Mas então, com a Lei 9278 de 96, veio finalmente consagrado o direito sucessório e propriedade do companheiro sobrevivente, do antigo concubino puro. E também veio o usufruto legal sucessório. E aí não se dizia qual era o regime patrimonial adotado na união estável. Posteriormente, com a segunda lei que passou a regulamentar a união estável, a 9278 de 96, no artigo 7º, parágrafo único, veio o direito real de habitação a favor do companheiro sobrevivente. Então já havia uma incoerência. Se a Constituição Federal, no artigo 226 caput, diz que toda família tem direito à idêntica proteção do Estado, o sistema estava de pé quebrado. Porque, para se conceder o direito real de habitação no casamento, a pessoa teria que ser casada pela comunhão universal. E, para se conceder o direito do companheiro sobrevivente, não se pesquisaria qual era o regime patrimonial adotado. Veio o novo Código, que é um projeto dos anos 70, por isso que Leone sempre disse, e eu também acho, é uma tragédia em matéria de direito de família e direito sucessório, porque o projeto é muito antigo. Além de ter colocado o companheiro sobrevivente com base num projeto de lei do falecido senador saudoso Nelson Carneiro, nas disposições gerais no artigo 1791, que está sendo contestado, eu sempre, desde 2002, disse que o artigo 1791 é inconstitucional, 1790, desculpa, é inconstitucional. Além disso, esqueceram de mim, porque no artigo 1831, o que o legislador disse? Seria concedido o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente e não ao companheiro. Suprimiu-se a condição resolutiva legal desse direito, não se falava mais desde que permaneça viúvo ou não constitua nova união, e manteve-se que o objeto do direito real de habitação seria um único imóvel residencial a ser inventariado. E aí surgiu a primeira polêmica. Afinal de contas, o companheiro sobrevivente, que estava na mesma posição sucessória, exatamente igual ao cônjuge sobrevivente antes do novo Código entrar em vigor, como é que era a situação de ambos? Herdeiros facultativos em propriedade, terceiros na ordem da vocação hereditária. E tinham dois direitos reais sucessórios menores, ex lege, que nascia no momento da morte automaticamente,
que seria o direito de usufruto legal sucessório e o direito real de habitação. Vem o novo Código e começa por aí, discriminando o companheiro no artigo 1790, por razões regimentais apenas, e esquecendo-se de disciplinar o direito real de habitação do companheiro. Afinal, como diz o Supremo Tribunal Federal na DIN 4277, não existem famílias de segunda classe ou de primeira classe. A que vocês sabem, a minha opinião é muito antiga, que quando a Constituição diz, no parágrafo 3º, 226, que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, no meu sentir, de vários autores, não significa que o casamento tenha um valor jurídico maior do que a união estável. Apenas a lei te concede uma opção. Quer ficar com a família não matrimonializada? É na união estável. Quer formalizar essa relação? O que faz? Casa. Eu tenho um exemplo aqui na mesa de um grande amigo meu, que é um jurista de escola, que foi a primeira pessoa que eu vi na minha vida que fez uma cerimônia de união estável e colocou um outro grande amigo meu como desembargador celebrante. Eu nunca vi isso na vida, entendeu? Foi um negócio inesquecível. E me colocou como padrinho. Então foi uma cerimônia de união estável, com um desembargador celebrante, que vai chegar daqui a pouquinho aí, entendeu? E o irmãozinho defensor público como padrinho. Aliás, depois eu converso com vocês sobre o que o desembargador Marco Aurélio disse na hora. Depois, o que aconteceu? Não significava que um jurista como Leone, meu afilhado e Raquelzinha, tinham constituído uma família de segunda classe. Eles tiveram uma opção constitucional. Tempos depois, talvez apavorado, o meu livro de sucessões, que está aqui, que eu trouxe para... Está quase esgotado, nós vamos lançar a segunda edição, mas eu trouxe para sortear para vocês. Tá? Não significa de maneira nenhuma que o doutor Leone estivesse achando, não, Raquel, vamos constituir uma família de segunda classe. Não é isso. Mas depois que o novo código entrou em vigor, a doutora Raquel, que é outra espetacular professora, deve ter pensado, puxa vida, eu sou companheira. Olhou 1790, aquelas cotas restritivas, ficou apavorada e convenceu meu irmãozinho a se casar. Então, ele jamais vai dizer que no tempo que eu vivi em união estável com a Raquel, que eu fiz uma cerimônia para dar publicidade à constituição da minha família, não significa que seja uma família inferior, que agora eu estou na família superior. Mas começou a polêmica. E alguns autores, como Washington de Barros Monteiro, que é atualizado pela filha dele, chegaram a afirmar o seguinte, que foi de propósito que o direito real de habitação, ex lege, nasce no momento da morte, automaticamente, sem qualquer formalidade, a favor do cônjuge, não teria sido concedido à companheira de propósito, era a intenção do legislador. Graças a Deus, essa posição é minoritária. E logo a doutrina percebeu, no enunciado da primeira jornada, número 117, que eu acho que teve o seu dedo e o dedo do Gustavo Tepedino, e criou-se um enunciado 117 dizendo o seguinte: o companheiro, e isso, graças a Deus, está prevalecendo na doutrina, na jurisprudência de hoje, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Ora, o companheiro teria também, malgrado não estar mencionado no Código Civil, o direito real de habitação, de morar de graça no imóvel, diz a lei, o único imóvel residencial do espólio, a partir do momento em que você se constata que o artigo 7º, parágrafo único da Lei 9278 de 96, não foi revogado pelo Código Civil, por força da aplicação da analogia em relação ao direito sucessório de habitação do cônjuge do artigo 1831 e por força de um princípio constitucional, pessoal, que é o direito à moradia. Então, esse posicionamento é o que prevalece nos tribunais. Mas eu sou presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões do Instituto dos Advogados Brasileiros e acabei de fazer um parecer que vai ser levado a plenário e discutido na minha comissão. Aliás, o Gustavo está na comissão, o Pepedino, o ministro Fachin também está na comissão, o professor Paulo Nader, o professor Marco Aurélio está na comissão, o professor Leone está ingressando na comissão e Ana Luísa Maia Nevares também, dizendo que esse artigo tem que ser aperfeiçoado, que um dos objetivos do IAB é fazer sugestões legislativas. E quais são os problemas, as questões que eu estou defendendo hoje em dia? Em primeiro lugar, existe até hoje, no Superior Tribunal de Justiça, eu me lembro um acordo do ministro Luiz Felipe Salomão,
em que há voto sobre direito real de habitação sucessória a favor do companheiro sobrevivente, em que ministros se manifestam no sentido de que não cabe o direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Então, vejam que absurdo. Com todo o respeito que eu tenho pela opinião dessas pessoas, que são, inclusive, ótimos julgadores. Mas vejam o seguinte, porque o legislador não teve intenção, adotando a posição do professor Washington de Barros Monteiro. Para mim é o seguinte, então eu vivo 20 anos, eu vivi em União Estável durante 11 anos. Imagine se eu tivesse falecido naquela época, na constância do novo Código. Alguém diria para minha querida Mônica, você não vai poder continuar morando de graça nesse imóvel, que o Luiz Paulo obteve antes de iniciar a união estável com você, porque o novo Código Civil simplesmente se olvidou propositadamente e não quis conceder esse direito real de habitação para você. E a igualdade constitucional? E as famílias? Então, esse posicionamento, como ainda existe uma certa dúvida, embora em corrente minoritária, eu acho que nós devemos, pelo menos o IAB deve sugerir isso, modificar o artigo 1831 atual para dizer o seguinte, tanto ao cônjuge como ao companheiro sobrevivente, cabe o direito real de habitação sucessória na esteira da maioria quase absoluta da doutrina e da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Essa é uma primeira modificação que eu vou sugerir e sugiro para nós refletirmos aqui a vocês. A segunda modificação seria a seguinte. O retorno de Jedi, isto é, o retorno ao artigo 1831 da condição resolutiva legal do direito real de habitação desse habitador. Reparem o que vem acontecendo. Eu, como sou defensor público antigo, eu vejo isso na minha Câmara e vejo também no escritório, eu sou consultor de um escritório. O que acontece na prática? Vamos lá. Eu vou escolher aqui umas cônjuges. Posso escolher você? Eu escolhi um cônjuge, então escolhi ou então escolhi um cônjuge, ou então eu vou escolher uma companheira sobrevivente. Aí permaneço naquele imóvel residencial que eu posso ter adquirido. Se eu adquirir na constância e não há contrato escrito em contrário, artigo 1725 do Código Civil, ela é meieira desse bem. Tá? Mas vamos supor que eu faleça, tenha filho de outra união. Mesmo ela sendo meieira desse bem, segundo o que diz o enunciado 117, a melhor doutrina de jurisprudência, sendo esse bem o único imóvel residencial a ser inventariado, pelo menos é o que está na lei, vou falar daqui a pouco sobre isso, ela teria o direito de continuar morando de graça. Os meus filhos seriam nuproprietários e muito despidos. Uma vez a aluna perguntou, nuproprietário, o que é isso, professor? É quando a pessoa está sem roupa, eu juro, e passou no concurso, hein, pessoal? Então não fiquem, vinda, azar, não vou passar nunca. Isso daí passou no concurso, não mais esqueci disso. O nuproprietário é aquela pessoa que temporariamente está despido dos poderes fundamentais da propriedade, né? Que é a fruição, etc. O nuproprietário, então, se você tem... O que acontece quando alguém se torna titular do direito real de habitação? Seja por força da lei, que é o nosso caso, seja por força de um contrato. Naquele momento, a propriedade se desmembra. O poder de você habitar, de usar o bem, fica com o habitador. E, consequentemente, com a posse direta do bem. E os proprietários vão ficar temporariamente privados da fruição do bem, ficam com a nua propriedade. E ficam sendo possuidores indiretos. Inclusive, uma causa interessante que o ministro Carlos Alberto Menezes de Direito julgou, e isso pode acontecer, é o seguinte: morreu determinada pessoa, era um homem, deixou seu cônjuge nas segundas núpcias com filhos do primeiro casamento, que moravam todos no imóvel. Ela ficou com direito real de habitação e os filhos ficaram com a nua propriedade, possuidores indiretos. Eles estavam residindo ali como meros permissionários de uso, que durante aquela relação temporária, mesmo temporária, mas que em princípio seria vitalícia, e haveria condição resolutiva legal do sistema passado, um filho, ela se revoltou, brigou lá com a madrasta, etc. O que ela fez? Colocou ele para fora. E o filho entra com uma reintegração de posse, dizendo que ele era compossuidor do bem e foi esbulhado. Na realidade, em primeiro lugar, quem tem posse direta é ela. Em segundo lugar, não havia com posse. O
que é composta, como diz o Ponte de Miranda, quando você fraciona a posse, ou mediatiza a posse, por lei ou por contrato, direta e indireta, mas a composse é a comunhão na posse da mesma qualidade, do mesmo grau, o que não era caso. A habitadora tinha posse direta e o filho tinha posse indireta. E ficava ali como mero permissionário de uso. O que o STJ disse? Que não houve esbulho nenhum. Que ela poderia colocar ele para fora de casa mesmo, etc, etc. Mas vejam hoje o que está acontecendo. Então eu fico com você 20 anos, naquele bem, tenho filho de outra união, vão ficar como no proprietário, você possuidora direta, eles possuidores indiretos. Eles só continuam morando ali se você quiser. Não há mais a condição resolutiva legal do seu direito. No início, o que acontece quando a pessoa morre, desfaz uma união? Você chora muito, não olha meu retrato, começa a chorar, etc, etc. Não é isso? Com o tempo, o que vai acontecendo? Sempre aparece o vizinho do terceiro andar, dizendo como vai a senhora, primeiro meus pêsames. Depois a senhora está muito triste. Depois, 3 meses depois, o que vai acontecer? Então a senhora tem que se distrair, tão jovem, tão bonita, vamos ao cinema, sem compromisso nenhum, entendeu? Vamos jantar fora e você já está começando a sentir saudade daquela vida conjugal, né? Ficando com os calores esquisitos e o tempo vai prorrogando. Um belo dia, ele está fazendo um concurso, que você já está apaixonado, portanto, todo ser apaixonado vive em estado puerperal, já está apaixonado. Ele diz assim, eu estou sendo despejado porque eu estou estudando para concurso, meu amor, não tenho mais dinheiro, estão namorando, e minhas filhas, muito chateadas com isso, tá? Aí ela chega e diz assim, faz o seguinte, será que você vai ser despejado? Vai morar lá em casa comigo. Que ela normalmente não seria titular desse bem, ela é só titular do direito real de habitação. Mesmo que ela fosse co-titular, ela teria ainda o direito real de habitação. É uma hipótese, quem estuda direitos reais, lembra-se que diz assim, se você é proprietário, não pode instituir sobre o seu próprio bem outro direito real menor. Mas nesse caso, se houvesse uma copropriedade entre ela e os filhos, ela teria o direito real de habitação. Aí não vai morar lá em casa, não sei mais o que. Chega em casa, imagina, ela, minha ex, chega em casa com o nosso vizinho do terceiro andar, que é o rapaz ali, né? Apaixonado de mão dada. Aí vocês, mamãe não, o que você vai fazer com isso namorando aqui? Não, eu vou trazer meu namorado para cá. Aí vocês falam assim, mas espera aí, se você constituir uma nova união, uma união estável é um casamento, o que vai acontecer, pessoal? Hein? Extingue seu direito. Ela vai dizer, não mais no Código Civil de 2002. O que a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir. E vocês vão ter que ficar adulando o novo padrasto, que vai virar padrasto. 1595, parágrafo 2º, a afinidade na linha reta, entendeu? Que existia só para o casamento, agora também existe para a união estável. Então não adianta. E quanto tempo vocês vão ter que aguentar esse sujeito lá? Vocês já não estão usufruindo do bem. Se quiserem alienar a raiz, ninguém vai querer comprar, porque vai ter que levar, entendeu? Ela junto, ninguém vai querer comprar. E ainda vão ter que aguentar o futuro padrasto e ainda vão ter que ficar adulando ele o tempo todo. Por quê? Porque se ele um dia ele não gostar, chegar para ela e dizer assim, olha, e ela felicíssima, né? Olha, não tem compatível, nós moramos junto com essas filhas do seu ex-marido, não aguento isso não, entendeu? Aí ele lê o livro sobre direito real de habitação, lê o meu, ou lê o de algum autor e diz, olha, possuidora direta é você, pode pôr para fora que eu garanto. Inclusive tem jurisprudência do STJ dizendo que não há esbulho nenhum. Tem sentido uma coisa dessas? E ainda tem uma coisa pior, pessoal. Você não vai morrer, então vamos virar para outra. E se é aquela que recebeu o direito real de habitação anterior, constitui uma nova união, e ela vem a falecer? O outro, o novo marido ou o novo companheiro, vai ter o direito real de habitação de continuar morando na casa? Uma vez o Zeno perguntou isso num congresso. Eu acho que não. O direito real é personalismo, derivou daquela primeira sucessão. Mas pode acontecer, no caso concreto, eu coloco no meu livro o seguinte, por um acaso, se você não, porque você não vai morrer. Se por acaso aquela pessoa for coproprietária do bem, fizer, por exemplo, um testamento a favor do segundo marido, vai continuar morando ali. Então,
É um problema sério. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro o retorno ao ordenamento jurídico brasileiro de quê? Da condição resolutiva legal do direito real de habitação. Acho perfeitamente justo, dependendo da hipótese, vamos examinar isso daqui a pouco, que a pessoa continue habitando ali de graça, em prejuízo, geralmente, aos herdeiros necessários, em prejuízo, talvez, do próprio direito de herança em propriedade, que é garantido pela Constituição, e ainda vão arranjar um outro casamento, uma nova situação, e o direito real de habitação não vai se extinguir, não tem sentido nenhum. Então, nesse parecer que eu vou defender no IAB, eu acho que tem que haver uma modificação do artigo 1831 com retorno ao direito brasileiro à condição resolutiva legal de extinção do direito real de habitação quando a pessoa constitui uma nova união. Quanto tempo eu tenho? Presidente, meu tempo é até o doutor Marco Aurélio chegar. Não, pode continuar, ele vai chegar daqui a pouco. Está chegando. Outro ponto de vista que eu acho muito importante, eu tenho constatado isso na prática. Reparem, tive uma causa no escritório que aconteceu o seguinte: a pessoa, casada em separação absoluta de bens, doa para sua cônjuge um imóvel muito valioso, na zona sul do Rio, muito valioso. E essa sua cônjuge, com ele, tem 2 filhos e ele tem filho de outra união. Resultado, então, separação de bens, um imóvel muito valioso que o casal residia. Ora, ela vem a falecer. E ele, que tem excelente situação financeira, tem imóvel fora do Rio, a situação financeira que 2% da população mundial tem, ele insiste em permanecer no imóvel como titular do direito real de habitação. Eu pergunto, isso é justo? Elas querem vender o imóvel para poder ter uma renda melhor, etc, etc. Ele insiste nisso e diz que vai para a briga, etc, etc, que ele tem esse direito, que já consultou advogado, etc, etc, que independentemente da participação dele na herança, ele terá o direito real de habitação. Outras várias hipóteses que eu já vi, por exemplo, o titular da propriedade é um filho, que muitas vezes não é filho dela, que é incapaz. A pessoa tem outros imóveis, é um outro exemplo, outros imóveis. O companheiro sobrevivente ou cônjuge sobrevivente tem outros imóveis particulares. Não, eu vou insistir de continuar morando nesse imóvel que eu residia com ele, porque a lei me dá o direito. E é um direito real, portanto, oporível erga omnibus, ex lege, que nasce no momento da morte, eu não vou abrir mão disso. Ora, como dizia o juiz consulto Celso, o direito é a arte do bom e do justo. É justo que uma pessoa que tem imóvel, tenha condição financeira de obter moradia, vá prejudicar os herdeiros necessários, que muitas vezes são muito mais necessitados do que ela? E comecei a pesquisar o assunto, me interessar. A partir desse momento, dessa causa no escritório, que eu fiquei horrorizado, acabaram fazendo um acordo com o pai, ele vai permanecer lá com o direito real de habitação, já está numa nova união, e já avisou que, enquanto ele viver, ele vai continuar nesse imóvel, tendo vários imóveis, apartamento no exterior, etc. Eu pesquisei aqui no Rio, jurisprudência, pesquisei no Brasil inteiro jurisprudência sobre o assunto. Encontrei, por exemplo, uma jurista chamada Ana Nevares, defendendo mais ou menos o meu ponto de vista. Mas encontrei uma boa jurisprudência no Tribunal do Rio sobre isso, dizendo que esse direito real de habitação, na realidade, são conflitos de 2 direitos fundamentais. O direito de propriedade, que é a cláusula pétrea na Constituição, que normalmente pertence a quem? Aos descendentes do falecido, e o direito real de habitação, que está relacionado intimamente ao direito à moradia do artigo 6º da Constituição. Então, esse direito, a meu ver, inclusive o direito real de habitação, que é um direito real menor, não pode ser absoluto. Eu peço licença para falar com vocês que o único tribunal, pode ser que existam outras decisões, que o único tribunal que diz que o direito real de habitação não é absoluto e pode ser e deve ser julgado caso a caso, e muitas vezes poderá não ser mantido, porque ele nasce na hora da morte, não ser mantido na mão do indicado habitador, foi o Tribunal do Rio. Então, eu me permito uma breve leitura de alguns trechos de acordo do Tribunal do Rio nesse sentido.
Alegações autorais não exigidas pela parte réu. Ação de reintegração de posse, direito real de habitação. Ré que declarou ser proprietária de outro imóvel. Conjunto probatório que demonstrou que a ré não residiu continuadamente no imóvel em questão e etc. Ela entrou com uma ação possessória, foi julgada improcedente porque ela tinha outro imóvel. Ela tinha meios de se manter. E os herdeiros necessários são mais necessitados e o direito de herança em propriedade é garantido pela Constituição. Depois eu posso disponibilizar isso, depois que nós discutimos isso lá no IAB, eu vou disponibilizar para vocês. Tá? 10ª Câmara Civil, então vou falar, desembargador Pedro Saraiva de Lemos, julgado em 4/3/2015. Eu só não digo o número da apelação, que é um número enorme. Vou dizer 003, 90, 81, 65, 2011, 8, 19, 001. Pedro Saraiva de Lemos, que não me engano, foi defensor do meu concurso. Outro, agravo inominado no agravo de instrumento, inventário, direito real de habitação. A companheira sobrevivente que possui outro imóvel residencial integrante do monte. Fato admitido pela própria agravante e corroborado por documentos juntados aos autos. Hipossuficiência não caracterizada. Direito real de habitação não tem caráter absoluto. Tribunal de Justiça do Rio, agravo de instrumento, 20ª Câmara, julgado em 2014, desembargadora Inês Trindade Chaves de Mello. Outro acordo. Entretanto, no caso concreto, é importante observar que existem dois direitos garantidos pela legislação brasileira que se apresentam contrapostos em certas situações. O direito de propriedade sobre a fração de imóvel educado pelos filhos, que pretendem ver garantido o direito à herança após a morte do seu ascendente, e o direito real de habitação do companheiro sobrevivente que residia no imóvel e pretende preservar sua moradia. 2014, Carlos Alberto Santos de Oliveira. O que diz o tribunal? Não haveria direito real de habitação, deveria prevalecer no caso concreto o direito de propriedade dos herdeiros necessários. Outro acordo, direito real de habitação do convivente, não é absoluto e não se confunde com o direito real de propriedade dos herdeiros necessários, não podendo ser aplicado isoladamente, mas sim dentro do ordenamento jurídico que se dispõe sobre o direito do herdeiro necessário sobre a sua herança, portanto não pode sobre ele prevalecer. Ou seja, o caso concreto, em suma, se o habitador tem outros imóveis ou tem meios suficientes para prover a sua moradia, como é que você vai prejudicar o direito de propriedade, que é um direito real maior, dos não proprietários? Ainda mais se no ordenamento não houve modificação ainda, e esse direito real de habitação ao habitador, favorável ao habitador, é vitalício e não existe mais a condição resolutiva. Esse aqui, desembargador Guaraci Campos de Viana, 2013. O mais interessante é que eu não vi essa jurisprudência, viu, Leone, em outros lugares, eu vi aqui no Rio. No entanto, o direito real de habitação da companheira não se confunde com o direito real de propriedade dos herdeiros necessários e, portanto, não pode sobre ele prevalecer. Assim, considerando que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor, e pretendendo as filhas de decúdio, sendo uma menor, permanecer no imóvel, não pode sobre ele prevalecer o direito real de habitação. 2009, desembargadora Leila de Albuquerque. Finalmente, o último, o direito real de habitação, artigo 7º da Lei 9278/96, não é absoluto, não podendo ser aplicado isoladamente, mas sim dentro do ordenamento jurídico que dispõe sobre o direito do filho e herdeiro necessário à sua herança. Em suma, pessoal, eu hoje estou firmemente convicto, esse foi Helena Cândida Lisboa, 2007, firmemente convicto que quando a lei não está servindo aos interesses da sociedade, deve ser modificada. Mas também deve ser modificada, para terminar, no seguinte sentido: Luiz Paulo, enquanto ao objeto do direito real de habitação, vamos ver o outro lado. Vamos supor que você se case e se dedica a vida inteira para aquele seu cônjuge, ou então vive em união estável e se dedica a vida inteira para aquele companheiro. O Brasil é continental. Tem milhões de mulheres que não trabalham porque o marido ou o companheiro não quer que trabalhe. E há um determinado imóvel que o casal residia, os filhos e herdeiros necessários estão bem de vida, não tem nenhuma necessidade, etc, etc. E, de repente, né, ele falece. Se esse falecido tem filhos exclusivos e não com ela, é aquela relação da gata borralheira, né? Madrasta e enteada. Vocês sabem como é que é. E eu já vi casos, e esses casos, é o seguinte: a mulher do lar não tinha recurso, era sustentada pelo marido ou pelo companheiro,
Só que existia no imóvel, na herança sem inventariado, mais de um imóvel residencial. Nesse caso, eu acho que o legislador tem que dar uma atenção a algo que o STJ já vem decidindo. E a doutrina já afirmava. Inclusive a professora Raquel Delma de Leone Lopes de Oliveira, que por acaso é aquela moça que eu adoro, que viveu união estável e agora vive na relação de casal. Dá cara séria essa, Leone? Hein? Dá uma risadinha quando fala da sua mulher, tem que rir. Só vou contar para ela. Tá? Então vejam, Raquel também diz isso, vários autores já diziam, e eu adotei essa opinião. Só que essa opinião hoje está adotada por quem decide sobre questões infraconstitucionais, é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça diz hoje com muita justiça o seguinte: o direito real de habitação vai incidir mesmo que existam outros imóveis residenciais no espólio. Por quê? Porque o objetivo dele, observado aquelas proporções que eu conversei com vocês, é proteger a pessoa, o habitador, para garantir o quê? O direito à moradia. Então, o RESP 1.220.838, julgado em 2012, 1.220.838, julgado em 2012, e o RESP 1.329.993, julgado em 2013, primeiro-ministro Sidney Benetti, segundo o nosso querido ministro carioca Luiz Felipe Salomão, nesses RESPs, ambos dizem o seguinte, que o direito real de habitação há de prevalecer, mesmo que exista mais de um imóvel residencial no espólio. Porque o objetivo dele já está a nível constitucional, é de garantir moradia à pessoa. Então, pessoal, acho também que nesse ponto o artigo 1831 deve ser modificado. Então, a minha sugestão, em primeira mão, eu entreguei esse parecer ontem no IAB. E atento aqui que existem julgadores ótimos, espetaculares aqui. E para eles não tem problema de aplicar, pelo menos, porque a jurisprudência aqui do Tribunal do Rio, pelo menos naquele caso que alguém tem outros bens imóveis ou tem recursos para fazê-lo, ou então, no caso de querer proteger a própria habitadora ou habitador, que não tem imóvel para residir, mas existem mais de um imóvel residencial no espólio, a minha sugestão para o artigo 1831 será a seguinte, porque no sistema do IAB, que foi fundado em 1834, nós temos comissões, várias comissões, eu presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Aprovando-se esse parecer, vai para o plenário. Se for aprovado para o plenário, vai uma sugestão para a Câmara dos Deputados ou para o Congresso Nacional para mudança na legislação. Então, a minha ideia, modestamente, seria a seguinte, artigo 1831. Ao cônjuge, companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime patrimonial empregado, até porque ainda tinha aquela discussão, né? Era comunhão parcial para um, o outro não dizia nada, etc. Enquanto viver e permanecer viúvo, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Parágrafo único. Poderá não ser reconhecido o direito real de habitação sucessório quando se verificar ter o cônjuge ou companheiro sobrevivente imóvel residencial próprio ou plenas condições de, com seus próprios bens ou às suas expensas, garantir sua moradia. A jurisprudência do STJ hoje afirma que, mesmo que o habitador tenha outros imóveis, isso não prejudicaria o direito real de habitação. Mas não é como eu penso e como vários dos senhores eu tenho certeza que pensam assim. Tá? Bem, com essas considerações, quer falar da competência da vara de família ou vara de órfãos? André, fala você primeiro, explica para eles o que está acontecendo. André é juiz da vara de família. Da 18ª Vara de Família. Não, a questão... a única indagação que eu faço a Vossa Excelência é o seguinte. Tem surgido muitos questionamentos a respeito da competência, se essa questão de direito real de habitação seria de competência do juiz de família ou do juiz de órfãos para apreciá-la. Era isso que eu... Eu entendo o seguinte, esse direito real de habitação, a parte de discutir se cabe ou não uma companheira na união estável, etc., o direito real de habitação, ele é um direito real sucessório. E há uma regra de direito processual que diz que o juiz orfanológico tem que decidir
todas as questões de direito sucessório nos autos do inventário, a não ser que ele entenda, artigo 984, que é uma questão de autoindagação, que demanda outras provas. Então, André, na minha modesta opinião, mas esse direito foi consagrado, estaria subsistindo para o companheiro na Lei 9278 de 96, que é uma lei que regula a união estável. Mas ela regula a união estável e também regula a eficácia da união estável pós-mortem, no artigo 7º. Como eu não tenho dúvida nenhuma que esse direito real de habitação é um direito real ex lege, não é contratual, evidentemente, nasce no momento da morte. É um direito que vai ser aplicado no campo do direito sucessório. Sabendo-se, inclusive, que o juízo orfanológico, lá no inventário, é que separa quais são os bens que vão caber na minha ação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, quais são os bens que vão compor a herança. Como isso é um acervo a ser inventariado, o direito real de habitação faz parte do direito sucessório. Eu entendo, embora o tribunal não tenha ideia, você acha que o Leone também, que é juízo orfanológico. Leone, o que você acha? Bom dia a todos. Eu entendo também que tem que ser no juízo orfanológico por um fato simples, vai depender da organização judiciária de cada estado, né? Estamos falando aqui com certeza. Então, por exemplo, se for no estado de São Paulo, as várias são de famílias, órfãos e sucessões. Então, lá será naquele mesmo órgão que vai julgar tudo. Então, nós temos uma dependência aqui da questão da organização judiciária. Agora, me parece que esse direito real de habitação ele decorre do fato jurídico stricto sensu morte, logo é direito sucessório. A única dúvida que eu tenho aqui na proposta, que me passou a palavra, na proposta... não pode ver defunto, quer chorar. Na sua proposta aqui, eu não percebi, eu estou concordando com tudo, antes que você fique nervoso. Mas que ele fica nervoso. Eu estou concordando com tudo. Agora, eu só pergunto que eu não percebi aqui. Essa perda do direito real de habitação se dará se ela não constituir nova união, nem união estável. Eu achava até melhor do que permanecer como viúva, porque depois vai se discutir se uma união estável. Então, a expressão viúva é genérica. Sabe por que a expressão viúva é utilizada assim? Era o mais correto, mas a gente conhece o povo, não é verdade? Conhece o povo. Então, se disser discutindo isso, o que eu vou colocar? Não constituir casamento nem nova união estável, fica mais claro, que a gente conhece o povo. Bom, segundo, se ela permanecer viúva, mas tiver imóvel, ela perde? Não. Eu não vi o texto. Eu texto de novo. Poderá não ser reconhecido, porque o direito nasce onde? No momento da morte. Vai caber, no fundo, ao magistrado decidir, dependendo do caso concreto. Poderá não ser reconhecido o direito de habitação sucessória quando verificar ter o cônjuge ou companheiro sobrevivente imóvel residencial próprio ou plenas condições com seus próprios bens ou as suas dispensas de garantir sua moradia. Eu não tenho dúvida que, se preenchendo os requisitos legais, no momento da morte, é instantânea, como a Saizina. No momento da morte, eu inclusive defendo que é um legado ex lege, porque é imóvel individualizado. No momento da morte, a pessoa recebe o direito de habitação. Se vai permanecer ou não, depende do caso concreto. O que a gente vai verificar? Como é que eu vou atender a demanda? As duas demandas são constitucionais. Como é que eu vou atender no caso concreto? Porque ontem foi ponderado o seguinte: tem pessoas que não têm imóvel, mas que só aplicam, tem milhões aplicados e não tem imóvel. É justo essa pessoa prejudicar os herdeiros necessários? Entendeu? Não tendo imóvel, mas tendo muitos recursos financeiros e condições de receber a moradia. Então, nós vamos raciocinar, Leone, assim: ele tem o direito sucessório e preencher os requisitos legais. Parágrafo único: dependendo do caso concreto, vai prevalecer o direito de propriedade dos não proprietários em face do direito real menor. Na realidade, é conflito de dois direitos que são de matriz constitucional: o direito de propriedade e o direito real menor de moradia, mas que tem o direito real de habitação, que tem um amparo na legislação da moradia. Então, recebe. Porém, o juiz, no caso concreto, qual é a melhor solução? Eu tenho a faculdade de não manter esse direito nas mãos do indicado como habitador ou não, dependendo do caso concreto. O que eu acho que não pode, a gente está vendo toda hora. O Roberto falou do dia de um rapaz aleijado, entendeu? Que era titular do direito de propriedade
não só tinha um imóvel residencial e a madrasta vai ficar no apartamento e não gosta dele, então daqui a pouco, onde é que essa pessoa que é incapaz vai morar? E a madrasta tem condições financeiras. O vocábulo poderado do seu texto resolve tudo isso. Tá certo? Tem um Poderado poderado. não ser reconhecido. Entendeu? Por quê? Porque eu entendo, você sabe disso muito bem, entendeu? Nós estamos sempre conversando sobre direito o dia inteiro. A diferença é que ele me liga 1h da manhã. Ele fica escrevendo. E eu vou dormir às 10 da noite. Essa é a única diferença. E durante o dia, quando eu ligo, ele fala, me liga mais tarde, me liga mais tarde. Eu estou escrevendo a outra edição, etc, etc. Então, eu acho que essa solução legislativa, pelo menos as pessoas que militam na área, entendeu? Estão clamando por isso. E vamos ver se, pelo menos, nós conseguimos sensibilizar vocês e os magistrados aqui presentes. Muito obrigado pela paciência, tudo de bom para vocês.